Olá, meu nome é José Ricardo e este é o canal do Zequinha. Aqui você encontra aulas de matemática e de inteligência computacional. Nessa série de vídeos, nós estamos trazendo para você a resolução comentada da prova de seleção para os cursos integrados do IFTM, a prova que foi aplicada em 2018 para ingresso em 2019. E aqui nós vamos resolver a questão 9, referente à parte de matemática. Muito bem, nós temos aqui um problema onde dois ciclistas A e B partem do mesmo ponto, no mesmo instante e no mesmo sentido, em uma pista de corrida circular. Se o ciclista A completa cada volta em 16 minutos e o ciclista B completa cada volta em 18 minutos, assinale a alternativa que apresenta em quantas horas e minutos depois da largada eles irão se encontrar pela primeira vez no ponto onde partiram. Então veja bem, nós temos aqui um ciclista A que precisa de 16 minutos para completar cada volta na corrida, e o ciclista B que precisa de 18 minutos para completar a mesma volta nessa mesma pista. Então, o ciclista A ele vai sempre retornar ao ponto de largada, ao início da prova, sempre de 16 em 16 minutos. Então, a gente tem aqui, na verdade, múltiplos de 16. Assim como no caso do ciclista B, nós temos os múltiplos de 18. Então, vamos aqui escrever os múltiplos de 16. Eu vou lembrar que 0 é múltiplo de 16. Seria aqui o ponto onde eles partiram, Então, 0, 16, 32, 48. E aí a gente vai somando de 16 em 16, de tal modo que eu vou resumir aqui: 128, 144, 160 e continua. Os múltiplos de um número são infinitos. Os múltiplos de 18 são 0, 18, 36, 54 e, resumindo, nós vamos chegar aqui em 126, 144, 162 e por aí vai. Acontece que esses ciclistas vão se encontrar quando eu tiver um múltiplo igual nas duas listas, que vai corresponder a uma quantidade de minutos após a partida, que ele retorna ao ponto de largada. E esse valor, se a gente observar aqui, é 144, que é o primeiro que aparece. Ou seja, são múltiplos, No caso aqui, múltiplos em comum às duas listas, múltiplos em comum aos dois números, e o menor deles. Esse é um conceito de mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum, Pode ser encontrado dessa maneira, que foi feita aqui, ou que é uma maneira assim mais trabalhosa, dependendo do número, você vai ter um trabalho muito grande para encontrar, ou você pode encontrar por meio de um dispositivo bastante prático. Como é que se calcula o mínimo múltiplo comum entre dois números?
nós escrevemos os dois números separados por vírgula. A gente coloca uma barra aqui do lado, tá? A minha tá meio torta, mas tudo bem. Nós fazemos a divisão pelos fatores primos. Fatores primos são números primos, começando do menor deles. O menor número primo é 2, tá? E aí nós averiguamos. Pelo menos um dos números é divisível por esse fator primo? Se sim, então a gente vai escrever esse fator primo aqui, no caso 2, e nós vamos efetuar as possíveis divisões. No caso, 16 dividido por 2 dá 8, 18 dividido por 2 dá 9. Para os novos números, eu olho novamente e verifico se há ainda alguém divisível por 2. Nesse caso, o 8 ainda é divisível por 2. Então, eu vou escrever o 2 mais uma vez. Vou fazer a divisão. 8 dividido por 2 dá 4. O 9 não é, então eu não faço a divisão do 9. Tem algum ainda da nova lista divisível por 2? Sim, temos o 4. 4 dividido por 2 dá 2. E o 9 não é feita a divisão. Ainda tem alguém divisível por 2? Sim, o próprio 2. Então, listamos o 2 aqui, vai ficar 1 e 9. Como agora ninguém é divisível por 2, então nós passamos para o próximo fator primo da lista. Próximo número primo, que no caso é 3. Tá? Alguém aqui é divisível por 3? Sim, o 9 é divisível por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Tem alguém aqui ainda divisível por 3? Sim, o próprio 3 é divisível por ele mesmo. Então, escrevemos o 3 mais uma vez, vai ficar aqui 1 e 1. E aí, a gente multiplica os números. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 3, 48, 48 vezes 3, dá 144. Né? Portanto, o mínimo múltiplo comum entre os números 16 e 18, nós já tínhamos visto isso no primeiro slide, né? Mas é 144. Bom, se vocês olharem lá para as alternativas, né, disponíveis na questão, as questões não estão escritas em minutos, né? Porque isso aqui, vamos lembrar que são 144 minutos. Lá estão escritas em horas e minutos, tá? Então, aqui, a gente tem que pensar numa coisa. 1 hora é igual a 60 minutos. $60 minutos cabe dentro de 144? Quantas vezes? Né? 60 mais 60 dá 120. Cabe dentro. Se eu somar mais 60, dá 180. Extrapola. Então, eu vou ter aqui 2 horas, ou melhor, 120 minutos, dentro de 144 minutos. Então, 144 minutos é igual a 120 minutos mais 24 minutos. Né? 120 minutos é nada mais, nada menos que 2 horas. Portanto, 144 minutos é igual a 2 horas e 24 minutos. Isso aqui, essa resposta, esse resultado, corresponde à letra C das alternativas da questão. Tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender a resolução dessa questão. A gente envolve aí o conceito de mínimo múltiplo comum. Aqui tem, né, multiplicação de números naturais. A multiplicação é uma operação básica, é fundamental que você domine, porque você vai precisar em momentos como esse, né? E também é fundamental entender divisão, né? 144 dividido por 60, nós até poderíamos fazer a divisão aqui. 144 dividido por 60.
nós podemos fazer, né? Bom, aqui se eu pegar esses dois números apenas não cabe, se eu pegar esses dois não cabe, né? Eu tenho que fazer estimativa para chegar, né, diretamente. Bom, mas e se eu não quiser fazer estimativa? Bom, eu posso fazer da seguinte forma. Bom, vamos supor que eu acredite que 60 caiba apenas uma vez dentro de 144. Tá? Isso aqui eu estou ensinando um jeito um pouquinho diferente de realizar a divisão. Se cabe uma vezes 60 dá 60. A hora que eu vou fazer subtração, 4 menos 0 dá 4. 4 menos 6, né? É suficiente? Não, não é. Então, tem que pegar a dezena aqui, né? 14 menos 6 vai dar 8. 84. Esse é o resto, né, dessa subtração. 60 ainda cabe dentro de 84? Cabe. Quantas vezes? Ó, deve caber uma vez. Uma vezes 60, 60. 4 menos 0, 4. 8 menos 6, 2. Então, eu tive aqui duas vezes, usei o 60 duas vezes para diminuir de 144. Então, deu um quociente 2 da divisão e um resto 24. Né? Bate exatamente aqui com o nosso resultado. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Tá? Acompanhem o canal, essa playlist, que nós vamos ter aí mais vídeos com as outras questões. Obrigado e até a próxima.